Em tempos de crise financeira, o economista João César das Neves vinha dar o seu contributo. Fazia uma leitura perspectiva das realidades sociais e dos desafios que se colocam à Igreja e ao movimento. Um movimento que teve o seu período áureo em meados do século passado e que agora se debate com uma sociedade que de rural já tem pouco. César das Neves não dramatiza. A Igreja sempre teve essa grande capacidade de se renovar. A Igreja tem sempre dificuldades e a Igreja tem esta vantagem de ter 2000 anos de história e já viu coisas muito piores do que qualquer coisa que veja de novo. E, portanto, tem que enfrentar isto num momento em que aparecem coisas novas. O Estado, que queria quase monopolizar a ação social, afinal, torna-se incapaz e a Igreja tem que mais uma vez avançar. Se a Igreja não avançar, a sociedade vai sofrer muito mais, porque o próprio Estado está em desmantelamento de alguns aspectos da sua ação. Esse é um aspecto muito importante que a Igreja tem que estar pronta para responder. João César das Neves falava para uma plateia de 150 delegados das 15 dioceses onde existem equipas de ação católica rural. Era uma Assembleia Nacional dos Delegados, um espaço de reflexão e onde se partilham as preocupações mais prementes do movimento. A crise económico-social é uma delas. A crise é transversal a todos os meios. Naturalmente o meio rural também o sente de uma forma bastante profunda. Agora, nós tentamos criar algumas sinergias e dinamismos de forma a não sermos pessimistas, encontrar novas realidades no sentido de criar alguma esperança, recriar a esperança no futuro, que será o nosso slogan do próximo triênio, de criar esse espaço de esperança no meio envolvente, através de grupos pequenos que reflitam, que façam a sua análise e que tentem solucionar alguns problemas que vão surgindo no dia-a-dia dos meios onde estamos envolvidos. Nós fazemos sempre uma leitura crente da realidade, portanto, o aspecto religioso tem que estar sempre presente, uma vez que faz parte da nossa identidade. Não é isso que nós chamamos de revisão de vida. É olhar para a realidade, analisar, confrontar com o Evangelho e com a doutrina da Igreja e depois agir. É o nosso trabalho. Cada representante das várias dioceses trazia assim as suas preocupações. Se bem que cada vez mais se esbate a diferença entre rural e urbano, há que dizer que isso se faz à custa da desertificação do próprio rural. A luta passa por fixar os jovens nas zonas do interior. O nosso problema prende-se sobretudo com a fixação dos jovens. É um problema, é uma diocese do meio do interior, eminentemente rural, e que não tem oferta para fixação dos jovens, e eles vão à procura de outros lugares, e portanto nós temos alguma dificuldade em dar continuidade aos grupos de jovens que temos. Em Braga, neste momento, estamos a apostar muito nas crianças, no grupo de crianças. Neste momento existem 5 grupos de crianças, porque achamos que cada vez é preciso apostarmos nas crianças mais cedo, porque os grupos de adolescentes normalmente iniciam com 11 anos, 12, e já sentimos alguma dificuldade da adesão deles às reuniões, à participação na igreja. Então achamos que se calhar se pegarmos neles mais pequeninos, com 6, 7 anos, quando eles entram para a catequese, conseguimos captá-los melhor, conseguimos interiorizar um bocadinho a metodologia do grupo. De facto, houve tempos em que a Ação Católica Rural movimentava centenas de militantes. Hoje, o movimento debate-se com a revisão da sua própria identidade. O principal desafio que nós temos neste momento será a renovação. Nós vimos de um passado histórico recente, de há 5 ou 10 anos atrás, em que movimentávamos largas dezenas, às vezes até algumas centenas de jovens, e neste momento atravessamos uma crise do trabalho com os jovens, e penso que esse será, com certeza, o nosso maior desafio para o futuro próximo. Nós estamos sempre cheios de esperança, mas com muitas dificuldades, porque é difícil expandir o movimento, temos pouca intervenção do clero, e portanto trabalhamos assim um pouco à nossa conta, não temos tido assistente diocesano, mas vamos trabalhando, temos algumas equipas base, gostaríamos de fazer muito mais, porque achamos que temos capacidade para formarmos leigos no momento atual da Igreja. No decorrer dos trabalhos foram apresentados os resultados do inquérito realizado às equipas de base e diocesanas da Ação Católica Rural, no qual se revela que 1/3 das equipas existentes acumula fragilidades. As respostas recolhidas revelam vontade de expansão e renovação do movimento católico. Em aberto está uma nova designação para a ACR.
26% sugerem novas designações, contra 36% que defendem a continuação da designação. Ação Católica Rural.